Olá, meus amores da 73, tudo bem? Professora Fabiana na área, amados. Que saudade de vocês. Beijos, beijos, beijos. O que nós faremos hoje? Na aula de hoje, nós vamos corrigir uma atividade que eu passei para vocês na aula passada, né? Um texto sobre um espetáculo de um ator chamado Marcos Frota. Ele tem um circo. Quem se interessou em pesquisar, hein? O espetáculo Terra Oca. Se você não pesquisou, vale a pena, dê uma olhadinha lá depois, tá? Procure na internet, você vai gostar. É o seguinte, você está com a atividade aí em mãos? Vamos começar? Então vocês, eu vou ficar olhando aqui para baixo, gente, porque eu tô com o texto aqui, ó, tá vendo? O texto, moçada, é a apresentação, na realidade é a divulgação, né? Do espetáculo Terra Oca. E o texto é assim, ó, eu vou ler. Você sabe que eu adoro ler, né? Todo mundo sabe que eu adoro ler e fazer aquelas vozes e tal. Vamos lá? Terra Oca. Espetáculo termina com participação especial das crianças. Marcos Frota sobe ao picadeiro para agradecer ao público. Acompanhe aí, hein, moçada, no texto. As aventuras do pequeno Dom Pedro II no mundo mágico de Terra Oca chegam ao fim. Na quarta parte do espetáculo do Unicirco, Marcos Frota, o jovem imperador, Dom Pedro II, se encanta com as acrobacias da bailarina no mastro chinês. É chegada a hora, no entanto, de Pedro se despedir, mas não sem antes rolar de gargalhar com os novos amigos. No fim do espetáculo, uma expressão que indica tempo. No fim do espetáculo, o ator e trapezista Marcos Frota sobe ao picadeiro para agradecer ao público e exaltar a magia do circo. O Palhaçaria, gente, é um programa que exibe espetáculo circense, tá? Espetáculos, né, circenses. O Palhaçaria exibe em 4 partes o Terra Oca, espetáculo sobre as aventuras do imperador Dom Pedro II, em um mundo mágico. Dezenas de artistas se revezam nos malabares, no tecido acrobático, no trapézio e na roda cir, que é aquele aro, um aro gigante que as pessoas, aí fica uma pessoa dentro, aí fica rodando, né, e enfim. O espetáculo conta ainda com banda de música ao vivo. Bom, nós temos aqui um texto, se você prestar atenção, ele faz a divulgação de uma peça, né? De uma peça não, de um espetáculo. Algumas questões relacionadas ao texto. Quando nós fazemos interpretação de texto, nós precisamos ter certeza da alternativa que nós estamos marcando, não é mesmo? Né? Então, como que nós temos essa certeza? Vamos lá? São várias as estratégias. Ó, primeira questão diz assim, aponte o objetivo do texto. Bom, qual é o objetivo do texto? O texto aqui, o objetivo dele é apresentar a história de alguém? O objetivo qual é? Então, se você olhar no título, ó, Terra Oca, espetáculo termina com participação especial das crianças. O texto inteiro apresenta a divulgação de um espetáculo, né? De um espetáculo circense. Aí tem lá, contar uma história? Não está contando a história de ninguém, não existe uma narração aqui. Dar um ensinamento, nós não temos explicação de nada, ensinamento, né? Não tem moral alguma aqui. Fazer uma divulgação, exatamente, fazer uma divulgação do espetáculo do Marcos Frota, né? Na questão 2, a passagem, o jovem imperador se encanta com as acrobacias da bailarina no mastro chinês. A que jovem imperador o texto se refere? Então, no início do... Aí vamos buscar a certeza. Ó, as aventuras... Lá no primeiro parágrafo, moçada. Vamos lá? As aventuras do pequeno Dom Pedro II no mundo mágico de Terra Oca chegam ao fim. Na quarta parte do espetáculo do Unicirco, Marcos Frota, jovem imperador... Na quarta parte do espetáculo Unicirco Marcos Frota, o jovem imperador... Que jovem imperador é esse? Dom Pedro II, que apareceu lá no início do primeiro parágrafo, tá bom? Aí existe um link aí, tá? Então, o texto se refere, né? Resposta completa. O texto, Terra Oca, espetáculo termina com participação especial das crianças, né? Aponta, né, um jovem imperador. E esse jovem imperador, Dom Pedro II, né? Bom, lá na questão número 3, releia este período do texto. Aí diz assim, ó. É chegada a hora, no entanto, de Pedro se despedir. Mas, quando aparece o mas, algum sentido contrário vem, né? Uma ideia contrária vem. Mas não sem antes rolar de gargalhar com os novos amigos. Então, todas as vezes que a gente usa o mas, qual que é a intenção?
às vezes nós nem percebemos, mas nós chamamos a atenção para a informação que o mas vai expor. Então, quando eu digo assim, poxa vida, eu tenho que ficar em isolamento, mas é necessário, né, para a minha vida e para a vida de todos, né? Mas é necessário. Então nós temos uma ideia que é contrária e o mas ele apresenta essa ideia e essa ideia chama atenção. Aí diz assim, ó, no período acima a palavra mas introduz um fato que conclui o fato anterior? Não conclui o fato anterior. O fato anterior, ele acontece mesmo. Um fato que compensa o fato anterior. Então, ó, é chegada a hora, no entanto, de Pedro se despedir. É fato, tem que se despedir. Mas tem algo que vai compensar isso, né? Ele vai se despedir, mas, ó, tem algo que vai compensar isso. Ele não se despede sem antes dar gargalhadas. Então aqui eu tenho um fato que compensa um fato anterior. Lá na questão 4, diz assim, a questão 4, né, é a seguinte, a expressão no fim do espetáculo, então se você for lá no terceiro parágrafo, nós temos o seguinte, ó, vamos lá, terceiro parágrafo. No fim do espetáculo, o ator trapezista Marcos Frota sobe ao picadeiro para agradecer ao público e exaltar a magia do circo. Quando que o trapezista Marcos Frota faz isso? No fim do espetáculo. Então a expressão no fim do espetáculo indica tempo, moçada, tá bom? Questão 5. No segmento, o ator e trapezista Marcos Frota sobe ao picadeiro para agradecer ao público e exaltar a magia do circo. Apareceu um para aí, né? Não apareceu para? O termo para exprime o quê? Então, se você for ao trecho, ó, o ator e trapezista Marcos Frota sobe ao picadeiro a fim de quê? Qual a finalidade, né? Então, esse para, qual que é a finalidade? A finalidade é agradecer ao público e exaltar a magia do circo. Então, qual que é a resposta? Então, o para indica a finalidade da subida do ator e trapezista Marcos Frota ao picadeiro, que é o item 2, tá? Em O Palhaçaria, que é um programa que exibe, né, espetáculos circenses, o Palhaçaria exibe em quatro partes o Terra Oca. O numeral 4 indica o quê? Indica uma fração, 4 é fração, uma colocação, posicionamento, né, primeiro, segundo, terceiro, uma quantidade. Então, quantas partes são? Qual é a quantidade? 4. Então, está indicando quantidade, beleza? Questão número 7. O Terra Oca, espetáculo sobre as aventuras do imperador Dom Pedro II, desculpa, em um mundo mágico, o autor do texto, né? Então, na parte, o Terra Oca, espetáculo sobre as aventuras do imperador Dom Pedro II, em um mundo mágico, o autor do texto apresenta o espetáculo Terra Oca, expõe uma opinião sobre o espetáculo Terra Oca. Existe algum momento do texto que você leu a opinião de quem escreveu? Levanta uma hipótese sobre o espetáculo Terra Oca. Ele simplesmente faz uma apresentação, né? Ele resume, né? E o centro, tanto é que ele apresenta o centro, a personagem, né, principal aí, Dom Pedro II, né? Que fica maravilhado, né, com as acrobacias da bailarina. Bom, lá na questão 8, desculpa, na oração, dezenas de artistas se revezam nos malabares, no tecido acrobático, no trapézio e na roda C. O verbo grifado poderia ser substituído, ó. Então, eles se revezam. O que é revezar, moçada? Então, eles se revezam, eles se alternam, né? Eles se revezam, eles se alternam. Uma hora um, outra hora outro, e assim vai. Beleza? Eu espero que vocês tenham acompanhado. Você pode pausar o vídeo, pode analisar a sua resposta, tá? Vou voltar ao texto, tá bom? E na próxima aula tem mais. Beijo. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.